Metacapitalista quer matar economicamente o comunista disfarçado de capitalista. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 17 de agosto, repercutimos aqui a coluna do Wall Street Journal em que George Soros criticava duramente Xi Jinping, acusando-o de ser o maior inimigo das sociedades abertas no mundo. Xi, na visão de George, está tentando reverter as políticas liberais de Deng Xiaoping e assumir um papel de controle absoluto, tal como Mao Zedong. O alerta de George Soros era para o Partido Comunista Chinês: não reconduzam Xi Jinping para o cargo ano que vem, ou será impossível parar sua sanha ditatorial mais adiante. Veja o vídeo George Soros, Xi Jinping é a maior ameaça contra sociedades abertas do mundo, para ver mais detalhes sobre isso. Agora, George Soros soltou outra coluna, ainda mais crítica a Xi Jinping, dessa vez no Financial Times. Nessa nova coluna, ele vai direto ao ponto, inclusive o ponto que eu já falei aqui no Visão Libertária. Xi Jinping aproveitou a benesse do crescimento econômico da China por muitos anos. Porém, nenhum crescimento é eterno. Muita gente associa ciclos de crescimento e crises com o capitalismo, mas o fato é que tais ciclos são inerentes da economia de forma geral. Pior, atitudes estatais tentando adiar tais ciclos por motivos políticos ou tentando interferir de qualquer outra forma, mesmo que supostamente com boas intenções, tem só o condão de piorar a situação ao invés de melhorá-la. Ele começa destacando o óbvio: a China está num crescimento espetacular nas últimas décadas, mas já fazem alguns anos, portanto não foi devido ao Covid, que as coisas não estão mais tão azuis lá. Tudo indica que tal ciclo de crescimento tenha chegado ao fim. A Evergrande, a maior companhia imobiliária da China, está com alto débito e risco de calote. Se isso acontecer, será um crash. A causa básica disso, como não poderia deixar de ser, são os erros passados do governo comunista. Particularmente o pior de todos, que já foi alvo de alguns vídeos por aqui: a política do filho único, que gerou taxas de natalidade muito menores que o esperado. A China imaginou que a população seria como uma chave de on-off no quesito de fazer filhos, mas não é bem assim que a coisa funciona. A proibição absurda acabou gerando o genocídio de meninas em muitas regiões da China, e isso, lógico, dificulta o aumento da taxa de natalidade agora, porque um homem e 20 mulheres até conseguem fazer 20 filhos em um ano, mas 20 homens e uma mulher não conseguem. O desequilíbrio vai levar mais tempo do que se espera para retornar ao normal. Mas não é só isso. A população da China se tornou muito mais urbana entre 1970 e agora. Tipicamente, pessoas têm mais filhos no campo, menos filhos na cidade. A crença de George Soros, que é compartilhada por muitos, inclusive já falamos sobre isso aqui, é que o último censo chinês precisou ser maquiado porque os números estavam catastróficos. A taxa de natalidade muito provavelmente é bem menor na prática do que o indicado nos documentos oficiais. A questão é que o governo está tentando aumentar a taxa de natalidade a qualquer custo, e isso está chegando a situações absurdas. Por exemplo, em algum momento alguém deve ter apontado que ter filhos é algo caro, principalmente devido ao custo de educação. O fato é que é interesse de todo pai e mãe buscar a melhor educação disponível para seus filhos. Com isso, criou-se na China uma ampla indústria educacional privada, que contava com um amplo investimento americano. Veja, ninguém é obrigado a contratar uma escola particular para educar seus filhos. As pessoas fazem isso porque querem, mas isso torna a educação mais cara e faz os mais chineses hesitarem em ter filhos. A solução chinesa: proibir a educação particular com fins lucrativos, o que prontamente matou muitas dessas iniciativas e fez muitos americanos que haviam investido nisso perder um bocado de dinheiro. Talvez até George Soros. Como era de se esperar, essa ação não repercutiu bem entre investidores, principalmente porque não foi um caso isolado. Estamos vendo há bastante tempo já empresários chineses sumirem, serem presos ou acusados arbitrariamente. Qualquer um percebe que investir neste ambiente é além de arriscado, é suicídio. George Soros fala então que existe ainda muito investimento na China de empresas ocidentais por um motivo simples: existem empresas que criam índices de investimento e ainda incluem várias empresas da China lá. Por exemplo, o MSCI World Index.
Existe muito capital institucional por aí, fundos de pensão e etc., que é gerido passivamente, ou seja, apenas seguem esses índices diretamente, e dessa forma acabam investindo nas empresas chinesas. Segundo Soros, 5 trilhões de dólares estão nessa situação. Um valor 3 vezes maior que isso é gerenciado ativamente por fundos de investimento, mas ainda seguem esses índices de forma muito próxima. Ou seja, esses índices estão mantendo o investimento na China mesmo nessa situação controversa. Além disso, mesmo fundos que seguem o padrão ESG, Environment, Social and Governance, ou seja, compromissos ambientais, sociais e de governança, ainda possuem várias empresas chinesas na sua composição. Na visão de Soros, investimento na China não são mais confiáveis. Não há como ter governança em uma empresa que, em última análise, pode ser controlada por um ditador que não responde a ninguém. Mesmo considerando os itens sociais e ambientais, que também não são lá grandes coisas na China, a governança lá é algo impossível. Como esses fundos ESG continuam recomendando empresas chinesas? Governança, para quem não sabe, é a capacidade da alta direção de uma empresa de ter todas as informações importantes sobre a operação daquela empresa e também conseguir de forma eficiente alterar os processos e dirigir a empresa. Isso pode parecer banal. Em uma empresa pequena, de fato, é banal. Quem gerencia uma padaria sabe o que está acontecendo e consegue dar ordem para todo mundo. Mas em empresas grandes, isso se torna um desafio enorme. É o custo de administração de grandes empresas. Líderes podem ser iludidos por auxiliares que não querem dar más notícias, ou também podem ter ordens ignoradas em algum ponto da cadeia de comando. Uma organização com governança significa que a liderança tem, de fato, informações sobre as operações da empresa e consegue, de fato, dar ordens e ser obedecida. Isso é bem mais difícil do que parece. O problema é como uma empresa na China pode ter governança se o governo pode interferir tanto para maquiar dados quanto para alterar ordens e decisões da empresa. Ele propõe que o Congresso americano tome medidas, exija das empresas criadoras dos índices que considerem governança do ESG apenas se tais mecanismos tenham transparência e alinhamento. A visão dele é que os índices têm tomado os controles de ESG basicamente como verificação de documento. Um documento dizendo que a empresa tem governança não garante que, de fato, isso exista. Dessa forma, a SEC, que regulamenta o mercado de ações lá nos Estados Unidos, poderia atuar sobre os índices e exigir a remoção de empresas chinesas para evitar maiores riscos para investidores americanos e de todo mundo no final das contas. Olha, o que o Jorge Soros está falando aqui é, em última análise, o Congresso americano tem o poder de, neste momento, dar um tiro na China, economicamente, porque com essa ação e a retirada do capital gerenciado passivamente, acabaria por falir as empresas de lá. Ele está colocando isso como algo urgente, porque em pouco tempo isso acontecerá de qualquer forma, e de forma dolorosa e sem controle. Xi, ele adverte no final do artigo, está agindo cada vez mais como Mao Zedong, e não havia bolsas de valores na época de Mao Zedong. Eu concordo com o diagnóstico do Jorge Soros. O mercado chinês claramente está se tornando estatal. O desespero de Xi pelo declínio econômico chinês está afetando seus planos, está lançando ele em uma direção cada vez mais autocrática. Para vir aí uma nacionalização massiva de empresas, pouco custa. E daí todo mundo que tem dinheiro em empresa chinesa perde seu dinheiro investido. Ou isso, ou a desconfiança fica tão grande que as pessoas vão mesmo tirar o dinheiro de lá de qualquer forma. Novamente, quem ficar por último vai ficar sem. Mas eu discordo da solução estatal proposta por Soros. Pedir ajuda para o Estado para resolver um problema é pedir um problema maior ainda mais adiante. Jorge Soros avisando o mercado talvez já seja o suficiente. Mas uma coisa fica inegavelmente clara aqui. Xi Jinping pisou no pé do Jorge Soros com as recentes medidas anti-mercado. Jorge Soros parecia muito empolgado com as empresas de educação lá na China. Deve ter atrapalhado coisas importantes para ele. A guerra vai ser feia. Eu acho que Xi Jinping perde. Não que eu goste de ver o Jorjão sarado ganhando alguma coisa, mas Xi está certamente em uma posição muito mais delicada. O triste disso é que quando governos perdem apostas, quem paga mais caro é a população, nem é o governante. Uma pena, mas esse é o destino de toda a população escravizada, pagar muito caro pela derrota de seus algozes. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes.
Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!